minutos para encerrar. Deixa eu mostrar uma palavra. E vai ir para as perguntas, para fazer uma interação. Tá? Tá, vou chamar. Tá? Show. Tudo super. Correndo atrás quando a gente tivesse a porra daquela turma. Vai sair? Cara, nós já estamos com 15. Nós queremos fechar com um pouquinho mais, mas acho que vai sair. Vamos ver. A gente fala já. Vou chamar aqui. Vamos te ver aí. Gasola tá aí? Tá vendo? Tá? Ela entrando, eu começo. Muito bem, muito boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que, nessa tarde, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, presidida pelo Dr. José Vilar, abriu esse espaço de discussão a respeito da saúde, né, um dos temas da casa, nessa busca profunda e incessante que se renova, nesse momento, de caminhos para o Rio de Janeiro, né, para que a gente possa identificar oportunidades e gerar, de fato, ações e implementações que possam fazer bem para quem mora na cidade do Rio de Janeiro, cuidando das pessoas e gerando oportunidades para aqueles que empreendem e trabalham aqui, né? Então, em última análise, é disso que a gente está falando. Em última análise, tudo isso termina em bem-estar, então não adianta querer fugir da saúde, porque a gente está sempre por aí, e absolutamente uma via importante, né, de desenvolvimento, que eu imagino que seja alvo aqui da nossa conversa, que acabe sendo o tema aqui da nossa conversa. Talvez a gente ainda aproveite menos do que deva, a nível nacional, estadual e também municipal, as oportunidades do tão falado complexo econômico e industrial da saúde, né? E, para fazer essa conversa aqui hoje, a mesa é sensacional. Vou chamar aqui a Luísa Gazola, nossa CEO do IBKL, instituição de ensino com bastante tecnologia embarcada. Chamar aqui o Dr. Carlos Gross, vice-presidente do Sistema Firjan, uma honra tê-lo presente aqui conosco. Uma experiência muito grande, que certamente vai compartilhar conosco aqui na área principalmente da indústria farmacêutica. E eu, com muita satisfação, meu amigo e nosso grande secretário, Daniel Soran, secretário de Saúde, autoridade máxima da saúde do Rio de Janeiro, certamente vai abrir caminhos aqui, vai apontar novas possibilidades para nós também, tá bom? Nosso objetivo aqui hoje é a gente fazer uma primeira rodada. Eu vou passar a palavra para cada um dos nossos panelistas, para que cada um deles traga a sua perspectiva, né, o seu olhar, das oportunidades que a gente poderia perseguir, seja a nível de melhoria, seja a nível de novas iniciativas, focando mais na realidade do município do Rio de Janeiro,
que é onde os trabalhos da associação comercial, obviamente, estão focados, e são os nossos interesses diretos, embora, em algum momento, isso, obviamente, possa tangenciar questões estaduais e federais, né? Certamente, em algum momento, esse tema tangencia, obviamente, até do seu ponto de vista de legislação, regulamentação e uma série de aspectos. Mas a ideia é que cada um traga, então, sua perspectiva, e depois, então, a gente abre para uma conversa aberta aqui entre todos nós. Teremos bastante tempo para isso, para que cada um de vocês, então, possa também trazer a sua perspectiva e ver se a gente consegue, de alguma forma, imaginar o que seria, ao final, uma possível agenda de trabalho para o Rio de Janeiro poder ser o melhor ambiente possível para a inovação em saúde. Eu vou fazer o primeiro convite, vou abrir aqui os trabalhos, pedindo a Luísa, então, primeiro as damas, dizem, né? Então, coitado, sempre sobra, desculpa sempre que a gente tem para entregar o abacaxi, né? Mas, Luísa, super obrigado por estar compondo aqui conosco hoje. A história que vocês têm construído no IBKL é remarcável, realmente de highlight mesmo, e certamente nessa caminhada muitas perspectivas, muitos desafios, muitos erros e acertos devem ter havido, e em alguns momentos também o desejo de uma outra conjuntura deve ter havido também. Então, essa experiência certamente serve para a gente imaginar como é que a gente poderia ter fluído melhor e como é que outras pessoas podem fluir melhor para empreender no ambiente de saúde do Rio de Janeiro. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Luísa Gazola, eu sou CEO aqui do IBKL. Para quem não conhece, o IBKL é uma startup aqui do ecossistema FIS. A gente está incubado, nós temos uma plataforma de soluções educacionais para enfermeiros e técnicos de enfermagem, com um teor de gamificação e imersão. Então, a gente trabalha com novas tecnologias de VR, AR, para o ensino desses agentes da saúde. E trazendo aí um pouco de aprendizado que a gente teve aí nessa semana, e aí eu vou trazer o ponto aí que o Hans estava falando de um sonho que a gente gostaria que fosse, né, que existisse aqui de possibilidade para o governo para o governo, para o município da cidade do Rio de Janeiro, seria a gente ter vou contar aqui o caso que aconteceu, né? A gente ofertou aí para uma instituição de classe um curso nosso, que é totalmente imersivo, novas tecnologias, como eu mencionei, e foi de forma gratuita, porque a gente quer, né, hoje atingir o maior número possível de enfermeiros e técnicos de enfermagem aí no Brasil como um todo, né? E a resposta que a gente teve desse grupo de classe foi: olha, a gente não tem como receber o curso de vocês têm que colocar no nosso padrão e seguir aqui zilhões de formulários e dar um downgrade aí na sua tecnologia, porque tem que ser no nosso padrão aqui do governo. Aí a gente falou assim: poxa, mas a gente está dando gratuito, a gente quer entregar para a sociedade. Não pode. Então, foi o que aconteceu. A sociedade não recebeu aí o nosso curso, lindo e maravilhoso nas últimas tecnologias, mas a gente está tentando aí de outras formas conseguir aí fazer essa... E não foi no governo do Rio, tá, gente? Tá só deixando claro, não foi com o seu governo, por favor. Foi em outro... Ufa, não foi. Foi em outra esfera. Mas esse é o desafio que a gente hoje enfrenta em trazer tecnologia para a população. Por quê? Tecnologia e inovação tem um quê de risco. Na verdade, tem um quê de muito risco. E, principalmente na saúde, arriscar é uma dor. Então, a gente não pode arriscar tanto na saúde, né? Afinal, a gente está falando de vidas.
E, então, é um desafio para se inovar na saúde, aonde a gente vai testar essa inovação. Tá? Com que dados a gente vai testar essa inovação? Então, hoje, um sonho que quem trabalha com empreendedorismo e inovação na saúde é que a gente conseguisse ter realmente um lab de inovação de dados públicos. Por que públicos? Porque é onde está a massa, é onde está o volume, é onde está todos os diferentes tipos de padrões que as tecnologias hoje que existem, como inteligência artificial, como internet das coisas, conseguem hoje mapear. Hoje, tecnologia não é um limitador. Hoje, o limitador é o dado. Era a gente ter acesso a um dado, e um dado heterogêneo, porque não adianta a gente falar de dados homogêneos só. Não adianta a gente falar só em olhar dados de uma classe social. Isso não vai nos ajudar e não vai ajudar a tecnologia a entregar o valor que ela tem para a população como um todo. Porque, se a gente olhar só o nosso grupo aqui, é um padrão. Mas, se a gente olhar as comunidades que estão aí no Rio de Janeiro e ao redor do Rio de Janeiro, é completamente diferente. Então, se a gente ensina um padrão para um algoritmo, e ele é um padrão de uma classe só, o resultado é totalmente enviesado. E aí, quando a gente aqui do IBKL tenta só levar um curso, gente, a gente só queria levar um curso imersivo, com tecnologias, para todos os enfermeiros do Brasil, porque foi numa esfera nacional, tá, gente? Só contando aqui. E a gente queria levar para 2,5 milhões de enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil, e a gente não conseguiu. Como é que a gente vai conseguir inovar, entendeu? Então, assim, o nosso sonho é conseguir encontrar um governo, e aí eu espero, e aí o meu pedido para o governo do Rio de Janeiro é que ele seja ousado o suficiente, inovador o suficiente, para nos dar aí a possibilidade de montar um lab de inovação, que a gente tenha acesso aos dados populacionais aqui no Rio, que é uma massa extremamente heterogênea, e isso é muito bom. Isso é, sim, conseguir desenvolver em cima do que a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma solução para todo o Brasil e, quiçá, para o mundo inteiro. Porque o padrão do Rio de Janeiro é um padrão tipo Índia, é um padrão tipo África, em algumas localidades. E a gente conseguiria ter realmente soluções que poderiam, quiçá, ser globais. Soluções exponenciais que atingem aí o quê? 1 bilhão de pessoas, que é o sonho de todo empreendedor que tem uma visão extremamente exponencial, extremamente global e visionário. Então, assim, somos nós, aqui no IBKL, na FIS, a gente acredita muito nessas soluções diferenciadas, a gente realmente está buscando aí fazer diferença. Nossa próxima onda é sair da educação e ir para a saúde, já estamos dando um passinho, e, na sequência, para a sustentabilidade, e construir aí o que a gente chama também de um lab nosso, mas um lab mais privado, que é o lab do Colmeia, e a gente espera que o lab do Colmeia tenha aí o apoio, né, não só do governo do Rio, mas também aqui da CRJ, que com certeza vai ter, assim, já que o Dr. Josier é o nosso grande sponsor lá também. E a gente acredita que, dentro do nosso lab, a gente vai conseguir juntar essas pontas. A ponta do privado, a ponta do educacional, do institucional, das universidades, né, que estão trazendo aí as soluções mais de ponta hoje em dia, e do governo com o nosso polo aí para a gente poder testar aí os nossos MVPs inovadores. Então, eu deixo aí o meu pedido, aí vou passar para o secretário, para ver se ele consegue aí dar uma luz aí para a gente. Deixa eu passar aqui. Bom, está aí a perspectiva do empreendedor, né? Indiscutivelmente. Obrigado, Luísa. Mas é isso, um ambiente é fundamental, né? E a gente, obviamente, que cabe a discussão de imaginar
qual é o melhor ambiente, né? Mas algumas sugestões Luísa trouxe e muito bom para o debate. Eu, antes de passar a palavra ao secretário, para dar tempo dele acomodar todas as demandas, fez a listinha, não? Eu vou pedir ao Dr. Carlos Gross, então, que nos fale da enorme experiência que ele tem do processo, qual é a visão da indústria nessa questão da inovação tecnológica para a cidade do Rio de Janeiro, considerando toda a experiência que o senhor tem, principalmente com a indústria farmacêutica, que obviamente, onde a gente tem a indústria mais pesada na área da saúde. Essa cidade já foi o grande hub da indústria farmacêutica nacional. Infelizmente, a gente perdeu a maior parte dessas empresas para outros estados. Algumas ainda permanecem aqui, então merecem toda a nossa atenção, todo o nosso apoio, não só do ponto de vista de impostos, geração de empregos, mas, muitas das vezes, até do ponto de vista tecnológico também. Lembrar que, nessa perspectiva industrial, a cidade do Rio de Janeiro tem a honra e a sorte de contar com a presença da Fiocruz, com diversas experiências de parcerias público-privadas no desenvolvimento de tecnologias, principalmente de vacinas, mas não só, né, e em processo de expansão. Então, é outra oportunidade incrível que a gente tem aqui na cidade do Rio, é a oportunidade de ter a Fiocruz aqui com esse olhar absolutamente coerente com o desenvolvimento tecnológico no Rio e no Brasil, de uma forma geral. Lembrar ainda o movimento recente, né, do atual governo federal, um movimento muito lúcido, me parece, na criação do grupo de estudo sobre o Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Isso a gente deveria estar batendo palma aqui, é uma iniciativa já de muito tempo que já é solicitada e que finalmente saiu do papel e começa a iniciar os seus trabalhos, entendendo a saúde também como uma oportunidade de desenvolvimento econômico e industrial para o país, dado o seu poder de compra, né, que, a nível de governo federal, é muito significativo e traz muitas oportunidades, mas que a gente pode reproduzir e pensar isso também em outros níveis. Então, sem me adiantar muito aqui, nesse contexto absolutamente aquecido para o Rio de Janeiro do complexo industrial, na área da indústria propriamente dita, passar a palavra ao Dr. Carlos Gross. A enorme complexidade do setor farmacêutico, com as suas qualidades, os seus custos, as suas culpas e a sua capacidade de renovar. Eu sou titular de uma empresa que vai fazer 100 anos. Começou em Botafogo, meu avô, nos anos 20, fará 100 anos daqui a 2 anos. Como é que sobrevivemos? Eu não tenho a menor ideia. Sobrevivemos a 2 guerras, falta de abastecimento, falta de produto, má vontade de autoridades, controle rígido de preços, inflação elevadíssima, e uma opção de coisas, e conseguimos chegar lá. Mas não há no mundo nenhum setor que mais invista em inovação e pesquisa que o farmacêutico. Se pegar os setores industriais de ponta, tem 3 ou 4 empresas. A informática tem 3 ou 4, o sistema de informática também 4 ou 5, a aviação tem 3, a farmacêutica tem 80. 80 grandes centros de pesquisa pelo mundo, né? No Brasil, um pouco estatizada na Fiocruz, no Butantan e em outros centros de pesquisas com alguma preponderância. Mas num setor de renovação constante, investimentos a risco. Você coloca investimentos em descoberta de novas drogas e pode quebrar a cara e perder todo o investimento inicial. 4 ou 5 fases para a descoberta de uma nova droga duram 4 ou 5 anos. Você pode aplicar na primeira fase 100 milhões de dólares e ter que parar porque não deu certo. Ou botar mais 200 na segunda fase e perder 300. Só no final que você vai saber se a FDA americana ou a Vigilância Sanitária brasileira vai aprovar o seu produto. E já se gastou uma fortuna. Então, é um risco enorme. Uma pergunta cruel. Quem paga a pesquisa? Quem paga a pesquisa é o consumidor de hoje. Quem compra remédio hoje dá lucro à empresa farmacêutica, lucros vultosos para que ela possa investir em novas drogas.
A expectativa de vida de um ser humano no mundo passou de 48, 50 para 80, com produtos para câncer, principalmente produtos cardiológicos, produtos para controle de pressão. Um resultado fantástico. É um setor formidável. Qual de nós entra numa farmácia feliz e diz, vou comprar um remédio, que coisa boa? Ninguém diz isso. É um setor fortíssimo, com uma contribuição enorme à sociedade, e ninguém compra remédio com satisfação. Porque remédio é cura, mas também é prevenção. Então, esse setor confuso, eu sou presidente do sindicato há algum tempo, mais tempo que deveria. Eu tenho duas hipóteses para esse fato. Um, eu sou excelente presidente. Segundo, ninguém quer. Estou convicto que é a segunda causa. Ninguém quer se incomodar com esse setor. Eu tinha no meu sindicato 115 empresas no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho 40. Sumiram em 20 anos 70 em tantas empresas. Fundiram-se, desistiram, a Anvisa fechou por falta de qualidade, se mudaram para Goiânia, porque o governador lá deu um incentivo fiscal colossal e vale a pena. Vários motivos. Hoje eu tenho 40 empresas. Eu sou um presidente fracassado, um setor que não desenvolveu no Rio de Janeiro. A minha empresa, que tem hoje 400 empregados, dos quais 50 empregados em tecnologia e dedicados, não à pesquisa, mas à qualidade, ao trabalho bem feito, com a fiscalização do governo estadual, federal, municipal, como nenhum outro setor tem, nenhum outro. Tem a fiscalização e o olho grande em cima, olho grande e olho miúdo em cima da nossa participação. É um setor formidável. Mas saíram daqui as principais empresas farmacêuticas do Brasil. A maior empresa farmacêutica do mundo, e é número 1 em pesquisa, não em setor farmacêutico, em todos os setores, é o laboratório Roche, na Suíça. Ele acaba de fechar a sua fábrica magnífica em Jacarepaguá e resolveu não fabricar mais no Brasil, nem na Argentina e nem na Colômbia. Ele fabrica onde der o melhor preço. Então, hoje a fixação é a qualidade, mas também a rentabilidade. Para quê? Para investir em novos produtos. Os donos do Roche, que é uma empresa de mais de 120 anos, uma família única e dona do laboratório, a família Hoffmann, é das famílias mais ricas do mundo, não precisa de dinheiro. O que eles querem é fazer coisa nova. Hoje estão dedicados à pesquisa de câncer, doenças exóticas, dificuldades de hospitais. A linha vitamínica dele, que todo mundo conhece, Redoxon, Complexo B, não é mais dele, já venderam. Aquilo não interessa, aquilo é commodity. Hoje eles estão decisivamente aplicando dinheiro em hospitais, em produtos de alta sofisticação. Um setor formidável. A minha empresa, que fica no meio, tem 400 empregados em pesquisa, em desenvolvimento, com técnicos, com dificuldades enormes para desenvolver. Hoje nós visitamos empresas internacionais em feiras de farmacêuticas e químicas à procura de parcerias. Porque a dificuldade que eu tenho aqui, uma empresa na Finlândia também tem, não tem escala para vir ao Brasil. A gente combina, você me dá o produto, eu te dou o mercado. E você vai evoluindo com a pesquisa internacional que representa esse setor fascinante. Então, um setor, hoje concentrado, a maior empresa é a minha, por incrível que pareça, não é uma empresa grande, uma empresa média. As grandes ou saíram do Brasil e fabricam pelo mundo, ou se fundiram com outras. Com a entrada do governo na compra de medicamentos, com genéricos, com empresas de São Paulo, muito ligadas às autoridades, entre aspas, né? Desenvolveram muito, ficaram muito ricas. Remédios baratinhos, cuja qualidade, na maioria das vezes, é muito boa, mas nem sempre. Nem sempre. Então, assim, a complexidade desse setor é formidável. Nós não entramos para a farmácia e dizemos, que bom, vou comprar um remédio que vai passar a minha dor de barriga. Não tem isso. Vou comprar um remédio, que droga, não é? É uma droga. Não?
Então, a perspectiva do setor farmacêutico, eu não sei qual é. Eu estou investindo em pesquisa, parceria com a Universidade de São Carlos, em São Paulo, com a Faculdade do Rio de Janeiro, para desenvolver drogas, cujos resultados eu não sei. Eu posso estar botando muito dinheiro num produto que amanhã a Anvisa ou alguém diga que está incorreto o procedimento e o caminho procedido. O Roche ou a Pfizer fazem isso com recursos próprios, recurso que vem de quem compra remédio, da rentabilidade. Não é o governo que paga a pesquisa, é o consumidor. Como é que vai explicar a uma pessoa que está com uma doença grave que ela paga muito mais o medicamento que ela paga para que outros possam ter a vantagem no futuro de novas drogas? É uma coisa cruel, mas é assim que funciona. É assim que funciona. É o consumidor de hoje que paga o remédio de amanhã. Então, eu participo de debates, entendo que o setor farmacêutico tem culpas, tem, não digo zonas obscuras, mas tem esse sentido da pesquisa, do lucro para aplicar. Vai aplicar? Mas a sua mãe está em Paris, né? Com o dinheiro da empresa? Não, também está na pesquisa. Então, essa penumbra que o setor vive é grave. De todos os setores industriais e pesquisa, a maioria das empresas, a maioria dos setores tem 2 ou 3 empresas líder. Líder em informática, líder em equipamentos, líder em aviação, líder em carros novos elétricos, mas nenhuma delas investe o volume que o setor farmacêutico investe, não no Brasil, mas no mundo. É um setor formidável. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelos comentários. E, de fato, a indústria farmacêutica, esse último século, pelo menos, vem, do ponto de vista tecnológico, trazendo contribuições inestimáveis, né? E continua e vai continuar, né? Talvez me ocorreu aqui, doutor Gross, que talvez haja uma indústria que talvez, eu não sei, não conheço ela, posso estar falando bobagem, mas, infelizmente, talvez haja uma que invista tanto em inovação, que talvez seja a indústria da guerra. Talvez. Da guerra. A primeira empresa em pesquisa no mundo é a Amazon, que investe na distribuição de suas mercadorias em qualquer lugar do mundo. É a primeira empresa em investimentos. Primeira empresa em investimentos no mundo é a Amazon. As outras são de tecnologia, a Intel, o Google. Mas de tecnologia de produto, o Roche é o número 1. Hoje, a Pfizer, com os resultados que obteve com as vacinas contra a Covid, e outras empresas, têm um investimento brutal. Empresas formidáveis. Morro de inveja. Só vou fazer um adendo aqui. As 3 primeiras empresas que o doutor mencionou são empresas que usam dados para fazer inovação. Disso a gente não foge, né? No mundo de hoje, de dados, a gente não foge, né? Bom, eu vou pedir, então, vou passar a palavra aqui para o nosso secretário, Daniel Sorans. Ao transferir esse microfone aqui, faço com uma saudação muito carinhosa. Curiosamente, é a primeira vez que a gente está junto no evento público, né, Daniel? Desde que eu saí da secretaria. E é sempre um prazer ouvir as perspectivas que o Daniel tem para trazer. Daniel, além de um supersecretário, que todos nós conhecemos, e agora iniciando aí uma jornada de um superdeputado também, mas acho que o mais marcante é justamente o conhecimento técnico que ele tem da área, a capacidade crítica que ele faz e com um olhar muito mais aberto, além das demandas e das necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, mas sempre privilegiando elas, obviamente. Graças a Deus. Então, Daniel, muito para mim, uma alegria grande poder estar aqui dividindo esse painel contigo, mas, de fato, essa é uma agenda que eu acho que me parece ter um espaço grande para percorrer ainda. Certamente, quando a gente começou essa jornada e que hoje você continua, as urgências eram muito maiores, não que elas não existam hoje, mas certamente já são em número menor do que já foram num tempo anterior. E talvez dê tempo, de
se pensar numa agenda olhando para a inovação e tentando também empurrar a inovação em saúde no Rio de Janeiro, mas certamente ninguém melhor do que você nesse momento para trazer essas perspectivas. Obrigado por estar aqui com a gente e é um prazer estar aqui contigo. Bom, eu queria agradecer ao Josier, né, pelo convite, agradecer ao Dr. Hans, que a gente trabalhou junto muitos anos de vida, né, Dr. Hans, e é uma relação muito próxima. Luísa, queria agradecer também, e quando você ficou falando, falei, não é no Rio, mas poderia ser, e eu vou explicar o porquê poderia ser. Isso é um problema. A gente tem uma burocracia no Estado brasileiro que é uma loucura, e é uma honra imensa estar aqui com o Dr. Carlos Gross, podendo estar dividindo essa mesa, é um prazer imenso. Pai da Mariana. Eu queria colocar 3 perspectivas que, para mim, são muito importantes. Eu acho que a gente tem, primeiro, um problema de desenho de Estado e de saber onde a gente quer chegar. Eu acho que esse é um problema do nosso Sistema Único de Saúde. A gente tem diretrizes claras, mas nem sempre o como está bem desenhado. É uma burocracia que, se não se adequa à nossa realidade, ao nosso dia a dia, e qual a participação de cada setor da sociedade, como a gente vai organizar essa participação. A maioria dos países tem isso muito claro, já talvez por serem sistemas de saúde muito mais velhos do que o nosso, muito mais antigos do que o nosso, mas o fato é que a gente tem um sistema ainda em construção, numa sociedade que já não é mais tão jovem assim, que a sociedade brasileira. Então, a gente já fala de empresas de 100 anos, de instituições de 100 anos, como a Fiocruz, como a UFRJ. Então, a gente já de mais de 100 anos, né? Então, a gente precisa olhar isso de maneira um pouco mais crítica e planejada. E a pandemia, eu acho, doutor Hans, a pandemia tirou muitas coisas que estavam debaixo do tapete e mostraram, olha, as coisas não vão tão bem assim. Os problemas que a gente tinha pré-pandemia se agravaram na pandemia. E aí, quando a gente fala de complexo industrial de saúde, isso ficou muito claro, isso ficou muito, muito evidente. Então, a gente tinha um problema de coordenação do sistema no Estado brasileiro. Então, primeiro problema que a gente tem, e quando o Dr. Carlos Gross fala de regulação, a gente tem um problema de regulação seríssimo. A burocracia do nosso Estado impede a inovação, impede o desenvolvimento de novas empresas. Quando o Dr. Hans era secretário de Saúde, a gente teve a oportunidade de fazer juntos a simplificação da vigilância sanitária, que era uma loucura. Hoje você tira um alvará de vigilância sanitária em minutos, com autodeclaração. Mas era uma loucura, assim, e as empresas levavam, às vezes, até meses para conseguir se estabelecer. Claro que a vigilância estadual tem mais dificuldade de avançar e a Anvisa mais ainda. Hoje, eu estava com o Ricardo aqui, conselheiro do CREMERG, falando da receita digital. A receita digital é incrível, mudou a vida da maioria dos médicos. Eu hoje faço uma receita de qualquer local. Isso é algo difícil de fazer? Não era para ser algo natural. Então, a pandemia acelerou esse processo. A receita digital hoje é uma realidade. É uma coisa simples, que gerou muita economia e que gerou mais controle. Hoje a gente tem muito mais controle das receitas emitidas, das receitas digitais, do que você ter uma receita no papel. Então, pequenas ações de reorganização do nosso Estado são muito, muito importantes. Outra situação que ficou muito desnudada na pandemia foi a compra de medicamentos. Muitas vezes, a iniciativa privada e o Estado brasileiro queriam comprar determinados medicamentos e não conseguiam comprar. Não conseguiam comprar porque a gente teve a nossa indústria farmacêutica destruída ao longo de anos, porque cada país, obviamente, protegeu o seu mercado e coisa, mas também por uma desorganização estatal nossa.
e por uma desorganização de regulação nossa. Eu lembro, eu vou puxar algumas histórias nossas antigas, doutor Hans, mas eu e o doutor Hans, a gente estava na Secretaria de Saúde, o doutor Hans era secretário, era subsecretário em 2009, quando a gente teve a gripe suína. E a gripe suína, o medicamento de tratamento é o Zoltamivir, é o Tamiflu. Se a gente deixasse o mercado se organizar, cada um ia comprar o Tamiflu de acordo com o seu poder de compra, de maneira super desorganizada, e as pessoas iam começar a competir entre si. Felizmente, o ministro Temporão, o Ministério da Saúde, de maneira muito organizada, foi lá e negociou a compra do Tamiflu em bloco para o Brasil e distribuiu o Tamiflu tanto para a iniciativa privada quanto para as instituições públicas, de acordo com a necessidade, e a gente pagou, à época, o valor do Tamiflu, o mesmo valor que a Inglaterra pagou, que a Espanha pagou, que os Estados Unidos pagou. A Argentina e os outros países da América Latina não conseguiram fazer uma negociação organizada e deixaram a competição. Na pandemia, isso aconteceu o tempo todo. Na pandemia, o município do Rio de Janeiro vinha e competia, lançava uma licitação de testes, com 2 milhões de testes, e Niterói, ou, sei lá, uma cidade pequenininha, Laje do Muriaé, lançava uma mesma licitação com 5 mil testes. A chance deles conseguirem comprar num preço adequado, de maneira adequada, é nenhuma. Só que isso se agrava ainda mais quando a gente olha que, em alguns momentos, eu conseguia, por ser uma cidade muito grande, comprar bem e comprar muito. A Redditor conseguia comprar bem e comprar muito. Só que, às vezes, ele comprava bem e muito um determinado medicamento, eu comprava muito bem e muito outro determinado medicamento. Eu bloqueava o mercado, porque, obviamente, numa pandemia, todo mundo quer fazer estoque, você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E aí você tinha que ficar trocando medicamentos entre as redes, porque a gente não teve um mínimo de regulação. Então, a gente precisa olhar de novo para o nosso sistema, como é que a gente organiza esse sistema para que ele seja mais eficiente e que a gente possa inovar, e que a gente possa utilizar as tecnologias e inovações que estão disponíveis aí para a gente na sociedade. Como que a gente compra medicamento hoje no SUS? A gente pega um medicamento, um exemplo, atenolol, né, Álvaro? Está aqui o Álvaro, que é economista, trabalha na minha equipe, veio na época da pandemia. Como é que a gente compra medicamento hoje? A gente lança uma licitação para comprar atenolol. Você produz atenolol lá? Não, né, cara? Produz? Não tem. Né? Para maluco. Mas a gente lançou uma licitação para comprar atenolol. Só que mais 5 mil municípios também lançam uma licitação para comprar atenolol. Mais 27 estados, mais hospitais universitários, mais uma loucura. Para comprar um medicamento, a gente faz mais de 5 mil licitações. Isso não existe, nenhum país do mundo faz isso. Então, se a gente não inovar e não colocar um componente de inovação na gestão, igual a maioria dos países fazem, e talvez não precisa nem ser uma inovação tão brilhante, mas se a gente não abrir espaço para isso, a gente vai ter muita dificuldade. Então, hoje eu tenho um projeto de lei lá na Câmara de Deputados, que é criar um novo mecanismo de compra, que é a compra por marketplace, que é assim que o Chile compra dessa maneira, os Estados Unidos, o governo americano compra assim, os ingleses e dinamarqueses compram de maneira muito parecida. Então, se a gente não colocar a inovação e olhar como os outros países do mundo, a gente vai continuar fazendo processos irracionais que acabam com o nosso poder de compra de maneira absurda, que desorganizam todo o mercado e que, em alguns momentos, podem ser muito danosos para as empresas, porque as regras mudam de maneira mais imprevisíveis do que já são na vida real. Então, se a gente não olhar esse cenário, doutor Hans, eu acho que a gente vai continuar tendo um sistema
com mais dificuldade de avançar. Então, não dá para a gente ficar vendo 5.000 licitações, vendo uma variação de preço que vai a 200%, e, principalmente, ver muitas cidades não conseguindo comprar medicamento por conta da burocracia. É muito difícil uma indústria farmacêutica concorrer a um processo licitatório. É uma loucura, porque você oferece o preço, se muda o valor no dia seguinte de algum insumo, de alguma coisa, você não consegue cobrir aquele preço que você ofereceu, o Estado também não consegue mudar o valor inicial, dos lances iniciais da pesquisa de preço no processo licitatório, e num período de aquecimento econômico, fica muito difícil você concluir um processo licitatório adequado. Então, o que gera, no final, desabastecimento para as pessoas que mais precisam daquele medicamento. Sendo que, se a gente tivesse um componente de tecnologia, de inovação, de coisas no aparelho de Estado, a gente podia avançar muito, muito mais. Mas isso vai muito além. Isso vai também gerar uma outra questão que a maioria dos sistemas do mundo fazem, e fazem muito bem. Então, na Covid, a gente viu como os estados do mundo, os principais estados, a Inglaterra, o Canadá, os Estados Unidos, o Álvaro estava no governo americano na época, e veio para cá, como é que eles fazem quando eles têm uma crise e precisam desenvolver uma nova droga. Você pega quem sabe fazer, as grandes empresas, vê qual caminho que elas têm e, obviamente, tem que entrar com aporte estatal para que você possa organizar e fortalecer esse mercado. E aí eu não estou falando de entrar com aporte estatal, da gente criar fábricas públicas de medicamentos, que pode ser necessário, mas é para ser uma exceção. Estou falando de a gente entrar com aporte estatal para que a gente consiga fortalecer o mercado, e é um mercado importante, e isso se faz com dinheiro, com capital, mas também se faz com planejamento. Você precisa fortalecer o mercado de onde você vai comprar, onde você, talvez, em algum momento, tenha um grau de imprevisibilidade, mas muitas coisas não têm grau de imprevisibilidade. Então, a gente sabe que vai precisar comprar dipirona. É uma coisa certa. Tanto a população que utiliza o Sistema Único de Saúde e a população que utiliza o sistema privado. Então, a gente precisa calcular e projetar o custo que isso vai gerar e como que eu vou ter essa produção ao longo de tempos. Essa discussão na Fiocruz, ela já é muito antiga. O Carlos Gadelha, hoje, que é o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, né, doutor Hans, que também esteve muito próximo da gente aí na gestão, já discuti isso há muito tempo. Agora, como a gente coloca isso na prática, com a nossa legislação atual e com o nosso desenho atual de aparelho de Estado, que é um grande desafio. Para isso, a gente precisa estar mudando também e alterando também a nossa relação público-privado, a nossa relação de burocracias que foram colocadas em algum momento da história, que faziam sentido, mas que não fazem mais. Então, a gente tem uma burocracia para doação na Prefeitura do Rio, que é uma loucura. Para você conseguir a doação de uma cadeira, é uma doideira. E a carga burocrática que você pede para conseguir isso quase paga aquele objeto que você vai receber. Então, acho que a gente tem um desafio grande nesse planejamento. Isso envolve também o planejamento do complexo de serviços na área da saúde. Hoje, o nosso complexo de serviços, José, é o 4º maior empregador, a saúde é a 4ª maior empregadora do município do Rio de Janeiro, não na prefeitura, mas em todo o sistema. É um mercado que mobiliza uma quantidade de recursos muito grande, é um mercado muito desorganizado. Então, a gente vê um outro exemplo aqui, que é a hemodiálise. A hemodiálise, hoje, ela essencialmente ofertada para o SUS e também para as operadoras, por empresas privadas que não são próprias nem do SUS, nem da operadora.
Então, a compra desse serviço é a base do sistema. E aí a gente tem inovações chegando com velocidade, então você vê diálise peritoneal e outras inovações chegando com muita velocidade, mas você vê um mercado que está sendo asfixiado e está sendo destruído pelo próprio aparelho de Estado. Quando eu não reajusto a tabela das empresas de hemodiálise, o que isso vai gerando? Vai gerando a diminuição de empresas que ofertam isso para o sistema, e vai chegar um momento, que é o momento que nós estamos, que a gente vai ter uma crise, que você precisa conseguir colocar o paciente para fazer o tratamento, e você não tem ninguém. Em algum momento vai chegar, você não ter ninguém a preço nenhum para conseguir colocar o paciente lá, porque você destruiu aquele complexo de serviços sem nenhum planejamento de médio a longo prazo. É claro que pode existir uma tensão em tentar reduzir a margem de lucro e o lucro de algumas empresas, mas isso tem que ser planejado, porque senão, a médio prazo, ou às vezes até a curto prazo, você não vai mais ter a capacidade de ofertar aquele serviço para a população. E eu estou dando esse exemplo com a hemodiálise, mas eu poderia falar de pequenas cirurgias, que no início do ano a gente lançou R$1 bilhão, R$1 bilhão, para compra de cirurgias no sistema, e a gente não tinha hospitais para ofertar esse tipo de cirurgias, porque, se a gente lembra os grandes hospitais privados que a gente tinha que fazer isso, eles quebraram ao longo do tempo, vide a Santa Casa, está certo que tem problemas de gestão, mas vide a Santa Casa, e problemas de gestão em instituições filantrópicas sempre vão existir, porque é da essência da instituição, muitas vezes, mas eu acho que se a gente não tiver um planejamento estruturado de onde a gente quer chegar e quais os setores que a gente quer evoluir, a gente vai ter muito mais dificuldade de avançar. Por que eu falo isso? Eu falo isso que no campo da inovação, e aí, José, é ótimo que aqui a gente tem o FIS, que é um exemplo aí de hub de inovação, mas no campo da inovação a gente precisa escolher as nossas vocações. O Rio tem muita vocação na área da saúde, não só por conta da Fiocruz, por conta das nossas instituições estatais, mas por conta da matriz de conhecimento que a gente tem aqui. A gente tem muita gente bem formada no Rio de Janeiro, a gente tem muita gente que passou por grandes empresas no mundo, a gente tem uma quantidade de mestres, doutores de pesquisa sendo colocadas na rua o tempo todo, e agora a gente precisa planejar para transformar essas pesquisas que estão sendo colocadas na rua em produtos, produtos que façam a nossa economia crescer e que façam a nossa sociedade viver melhor. E o último ponto que eu queria colocar e que eu acho que é importante é a gestão da informação dos nossos dados. A gente tinha uma meta na Secretaria de Saúde, né, doutor Rangel, começou lá em 2009 no nosso plano estratégico, que era a implantação dos prontuários eletrônicos na atenção primária. Hoje a gente tem 100% da nossa população cadastrada num sistema de atenção, 98% dos cariocas tomaram vacina, e eu só posso afirmar isso porque eu tenho cadastro de quase todo mundo. O IBGE, com todo o carinho que a gente tem ao IBGE, a gente hoje na saúde tem dados melhores do que o próprio IBGE, porque a gente tem as estatísticas de nascidos vivos muito consolidadas, a gente tem as estatísticas de óbito extremamente consolidadas, e a gente tem vários bancos de cadastros ao longo da nossa vida. Agora, essa informação toda, ela precisa gerar conhecimento, e no início do ano, eu estive na Dinamarca pela Câmara Federal. A gente foi discutir, doutor Gross, eu fui visitar a Novo Norte, uma empresa dinamarquesa incrível de medicamentos, né? uma empresa centenária também, e ela tem uma fábrica no Brasil, em Montes Claros, não sei se você chegou a conhecer, mas era uma fábrica familiar, de uma família que produzia insulina, e a Novo Norte comprou a fábrica há muitos anos atrás, obviamente avançou, e hoje ela produz 1/3 da insulina mundial aqui no Brasil. Só que desse 1/3 da insulina mundial no Brasil, ela gera 2 bilhões, mais ou menos, tá? Números aproximados, 2 bilhões
de superávit para a nossa balança comercial. Mas ela manda praticamente metade disso, praticamente 1 bi, números próximos, para a Dinamarca, o que desequilibra a nossa balança comercial com a Dinamarca por um componente que ela vende da fábrica de lá para a fábrica daqui. Isso, obviamente, tem um problema tributário, uma questão... Mas era uma fábrica que... Será que o destino dessa fábrica não era quebrar, se ela não tivesse sido comprada? Ou será que o destino dessa fábrica era crescer e poder competir nesse mercado tão violento que é o mercado da indústria farmacêutica? Só que a diferença é que, em muitos países, quando a gente tem uma fábrica com problema, ou um setor com problema, a gente tem um aporte estruturado do Estado para que não deixe esse setor quebrar. E se a gente não olhar dessa maneira mais ampla e achar que a gente está desperdiçando dinheiro, a gente não vai avançar. Então, a gente precisa, na saúde, ter um olhar ampliado para que a gente possa fortalecer o nosso complexo industrial com apoio estratégico do Estado. E que, posteriormente ao investimento, esse recurso vai voltar para a administração pública. Mas a Dinamarca, voltando na questão dos dados, é um país onde todas as pessoas têm um identificador único. Você tem um tipo de um CPF lá, igual é no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, desde 2009, o CPF, né, doutor Hans, é o identificador único no Sistema Único de Saúde e também no sistema privado da cidade do Rio, mas essa não é uma realidade do Brasil. Ainda alguns estados, algumas cidades ainda utilizam o cartão SUS com os milhões de números que eles têm. Então, uma das metas estratégicas era ter prontuário eletrônico. Hoje a gente tem prontuário eletrônico em quase todas as unidades. Só que a gente precisa evoluir dessa meta estratégica para que esses prontuários eletrônicos sejam fonte de dados de pesquisa clínica e outros tipos de pesquisa. Todo dia a gente trata centenas e milhares de pessoas com determinada medicação, com determinado tipo de procedimento. Se a gente não analisar esses dados e conseguir montar base de dados robustos para gerar conhecimento nisso, a gente vai continuar desperdiçando oportunidade, e oportunidade que outros países fazem de maneira muito eficiente hoje. Então, a gente precisa conseguir comunicar as nossas bases, a gente precisa desburocratizar o acesso a essas bases, claro que garantindo proteção, garantindo segurança, mas a gente precisa pesar o quanto a gente deixa de ter oportunidades incríveis quando a gente gera uma burocracia que muitas vezes é desnecessária. E aí eu estou fazendo uma crítica também à LGPD, que trouxe muitas coisas positivas, mas trouxe algumas burocracias que não fazem o menor sentido que nenhum outro país do mundo tem. Então, vale a pena a gente se aprofundar nessa discussão. Doutor Hans, é isso, acho que o mais interessante aqui é a gente abrir para as questões, abrir para as perguntas, mas eu queria deixar de mensagem aqui que, se a gente pode ter uma oportunidade no Rio de Janeiro, essa oportunidade é na área da saúde, e se na área da saúde a gente tem uma oportunidade imensa no hub de tecnologia e inovação, que pode fazer muita diferença para a indústria farmacêutica, para o Estado e também para os processos de educação permanente. Então, acho que a gente pode avançar muito. Excelente, Daniel. Muito obrigado. Acho que são pontos altamente pertinentes, né? Como a gente comentou no início, a ideia de cada um trazer a sua perspectiva. A gente vai abrir para perguntas e respostas. Já temos 2 inscrições, então. Marcos Felipe, por favor, se apresenta e... Não sei se precisa do... Precisa? Então, pronto. Está aqui, ó. Não, mas eu sou bom nisso. Meu nome é Marcos Felipe Magalhães, eu sou pesquisador na UFRJ, da questão do desenvolvimento sustentável, e estamos agora fazendo um trabalho com desenvolvimento sustentável ligado nas organizações de saúde. Já que nós estamos falando de inovação, já que nós estamos falando de pesquisa, eu queria trazer uma questão de inovação em gestão. Primeiro, dar os parabéns ao secretário pela PPP, porque nós passamos agora quase que uma década no Brasil usando o Hospital do Subúrbio da Bahia
como a referência de PPP, e nós não tínhamos nenhum caso concreto nosso aqui, e aqui nós vamos ter um exemplo que eu acho que vai servir de modelo. E daí, a questão, isso me leva à seguinte questão: nós vamos passar a conviver agora com vários modelos de gestão das organizações de saúde. Nós temos a PPP, nós temos as OS estaduais, que por lei devem acabar, a gente não sabe ainda como, nós temos a Fundação de Saúde, nós temos as OS municipais, nós temos os hospitais federais, e o paciente, coitado, não sabe a menor coisa que isso. Ele vai num hospital qualquer e ele não sabe quem é o dono, ele não sabe qual é o modelo de gestão e não sabe como é que funciona. Então, a pergunta que eu faço a vocês é como é que a gente vai conviver com essas diferentes modelos de gestão, cada um deles com seu TR, cada um deles com seus referenciais de qualidade. E a pergunta é como é que a gente vai poder conviver para a política pública, para a capacitação e até mesmo para o alinhamento com a indústria farmacêutica, se a gente não tiver uma base comum, inclusive a questão dos dados, em todas as formas. Então, é isso que eu queria saber, como é que se pode imaginar a gente fazer esse alinhamento entre a gestão. E o último ponto também é que, com a pesquisa que nós estamos fazendo na área da sustentabilidade, todos esses processos, nenhum deles destaca a questão de ESG. Ok? Muito bom. Antes de passar a palavra para o Daniel, quer dizer, vou me arriscar aqui também, Daniel, né, porque eu vivi bastante essa realidade, né? Na verdade, durante o período que eu estava na gestão, foi quando a gente implantou as OS, e essa questão surgiu muito fortemente naquele momento. Daniel vai poder trazer um retrato de hoje, né, mas meu sentimento, que é um retrato já bastante diferente do primeiro momento, né, onde houve muito conflito, houve muita diferença, muito pouco entendimento dos motivos de você ter que fazer esse movimento, que não é opcional, é um movimento necessário e sem opção, na verdade, né? Você fica como única opção de trazer novas formas de contratação para compor a fonte de trabalho, a força de trabalho. Mas, no caso da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, eu quero crer, a gente sempre teve um olhar muito institucional. A secretaria é a grande entidade. Os vínculos podem ser os mais diversos, mas, diferente talvez da experiência em outras cidades e em outros estados, onde a OS ganhou uma liberdade, às vezes grande, numa dada região, por exemplo, e ela passava quase que a ser uma secretaria regional dentro de uma grande cidade. Aqui no Rio houve um cuidado muito grande para que esse tipo de coisa não acontecesse. Até na operação elas têm regiões, mas isso não impacta, não dá a elas autonomia de gestão. Então, a secretaria define modelo de trabalho, define padrão de atendimento, define absolutamente todos os padrões que a secretaria entende que são os padrões adequados de serviço à população ou aquelas que ela pode ofertar naquele momento. E cabe às OS, então, ou qualquer outro tipo de vínculo que tenha, se adequar a isso. Isso, com o passar do tempo, é óbvio que sempre existem tensões, né? Existem tensões até quando o vínculo é o mesmo, então é óbvio que existem tensões. Mas minha percepção é que essas tensões, no passar do tempo, só tendem a diminuir, como vieram diminuindo. Espero eu, hoje, que tenham diminuído mais ainda. O Daniel vai poder dar um retrato atual. Mas, assim, múltiplos vínculos é uma necessidade, muitas das vezes não é uma opção, é absolutamente falta de opção. Agora, o que não pode nunca é a instituição contratante perder a sua cultura, os seus valores, o seu sistema de planejamento, o seu sistema de gestão, os seus objetivos bem definidos e em comum entre todos, e todos navegando em torno de um planejamento único comum. Não sei se o secretário quer... Não, acho que é isso. Acho que o doutor resume bem isso, até porque a gente viveu esse processo todo junto. Assim, é inviável hoje a gente pensar numa administração direta do hospital. Vou te dar um exemplo. Você entra hoje no Hospital de Servidores de Estado, que era um hospital, o doutor Carlos Gross deve... internava presidente. As melhores... Internava presidente da República. Internava presidente da República, um hospital incrível, você entra lá, um hospital lindo, uma estrutura, das melhores obras que eu já vi hospitalares. Ou pode ir na Lagoa, no Hospital da Lagoa. É inviável você ter um hospital com todo mundo estatutário, com estabilidade, e comprar tudo por licitação. Esquece, não vai ter. Vai acontecer o que está acontecendo.
Você vai ter um monte de morto-vivo morrendo aí. Pega o Hospital do Fundão, Clementino Fraga Filho, situação que ele está vivendo. Então, não era para ser assim, mas essa é a realidade. Então, e todo o sistema do mundo tem diferentes modelos de gestão em várias áreas. Você pega os ingleses, ou pega os trusts lá na atenção primária, que são como se fossem OS, se você olha os canadenses, os espanhóis, e os americanos também. Os americanos é a maior anarquia de modelos, né? Tem de tudo ali. Tem os ACOs agora, mas é uma loucura. Mas a gente aqui, a gente apostou na diversidade de modelos. Por que a gente apostou na diversidade de modelos? Porque cada local é uma característica diferente. Então, a gente criou a empresa pública, né, doutor Hans, que é um sucesso hoje, conseguir contratar os profissionais via CLT, ter um plano de carreira organizado. A gente tem os MIROSTs, que é o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, que substituiu a OS nos hospitais do Rio. Então, no Rio, a gente não tem mais hospital com OS. A gente tem OS só na atenção primária, na capital. Então, isso mudou um pouco a nossa... criou um outro modelo. Mas eu vejo muita vantagem de você ter vários modelos na mão e coisa. Agora, tem que ser uma base de dados única. Então, hoje a gente tem sistemas únicos na prefeitura. A maioria desses modelos diferentes, todas as bases se integram. Qualquer local da cidade você consegue abrir seu exame laboratorial, seu exame de imagem. Então, são coisas que precisam ser feitas com barramento único, mas eu acho que a diversidade de modelo é o segredo do nosso sucesso aqui. E a PPP vai ser incrível, né? Quem não conhece a PPP de Souza Guiar, é uma PPP só de bata cinza, área clínica, área médica, continua com o nosso corpo de servidores e com a empresa pública, mas toda a área de hotelaria do hospital, ela passa a ser gerenciada por uma empresa única. Então, peguei 180 contratos diferentes, tem contrato de vigilância, de manutenção predial, de manutenção de equipamento, e virou tudo um contrato só, que eu espero que seja um contrato muito mais eficiente, que dê muito mais retorno, além do aporte inicial da empresa de R$ 850 milhões, que vai reformar a nossa maior emergência aqui da cidade. Isso é fantástico, sensacional. O Ricardo, parece que você também tinha... Boa tarde, meu nome é Ricardo Farias, sou médico ortopedista, atualmente sou conselheiro do CREMERG, né, o Conselho dos Médicos do Rio de Janeiro. A pergunta direcionada a Luísa, não é isso? Eu não sei se vocês aqui no IBKL já estão pensando sobre inteligência artificial generativa, e onde eu entro nisso? Nós no Conselho a gente está estudando como é que vai ser os desafios éticos para o futuro. Não adianta você pensar, claro que a gente tem N problemas, o Sorange está conosco aí, né? A gente sabe dos problemas que a gente tem da prática médica, mas a gente tem que olhar o futuro e teremos desafios para frente. Se uma máquina que te dá um diagnóstico através de inteligência artificial erra o diagnóstico, a culpa é de quem naquilo, né? Então, assim, esses detalhes, eu não sei se vocês hoje na IBKL já pensam sobre isso, tá? Eu não sei, acredito que não ainda, a secretaria ainda não pensa, né, sobre essas questões, mas a questão do prontuário também para a gente integrar com a receita digital. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso, de fazer uma coisa que eu já trouxe para o José também aqui, para a gente fazer uma mineração dos dados. Já foram 12 milhões de receitas e documentos emitidos pelo Conselho de Medicina. Então, a gente consegue entender, por exemplo, uma determinada cidade ou bairro, determinados surtos por solicitações de determinados testes diagnósticos, antes mesmo de serem notificados na secretaria, entendeu? Então, é interessante nisso. Então, a pergunta seria mais ou menos nesse sentido. Tá. Bem, hoje no IBKL a gente ainda não está trabalhando com inteligência artificial, assim, ensinando, mas a gente já está trabalhando uma abordagem que a gente chama de ensino comportamental, que até a gente estava discutindo isso ontem, que é ensinar ao médico, tá, e aos enfermeiros a como lidar hoje em dia com essa questão da LGPD.
E não somente a questão da LGPD, da segurança, da confidencialidade dos dados, mas também em como tratar o ser humano. Então, a questão, a gente está, acho que... Eu já chego na inteligência artificial, mas eu vou dar um passinho atrás. O médico, hoje em dia, ele está precisando ser ensinado empatia. Então, se ele aprender de que ele é insubstituível quando ele começar a olhar o paciente como um todo, como um ser humano, a máquina não é uma ameaça mais para o médico. Hoje em dia, eu tenho visto e ouvido muitos médicos se sentirem ameaçados por um algoritmo. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer quando o médico virar e falar assim, cara, eu sou um médico e vou tratar um indivíduo dentro de uma sociedade. E a saúde é muito mais do que só parâmetros clínicos que um algoritmo pode desvendar. Sim, um algoritmo pode desvendar vários parâmetros clínicos. Até mesmo saiu uma notícia, tem umas 2 semanas, de uma mãe que conseguiu, através do ChatGPT, identificar a doença rara de um filho depois de ter ido em mais de, sei lá, 400 médicos, 40 médicos diferentes e tendo vários diagnósticos. Então, sim, o ChatGPT, a inteligência artificial, pode dar uma indicação de um diagnóstico? Pode. Mas, de fato, quem vai dizer qual é o diagnóstico, quem vai indicar um tratamento, não é a inteligência artificial, é o médico. Então, o IBKL, a gente está seguindo a nossa missão é ensinar ao médico, além dos protocolos clínicos, que são muito somente assim, tipo, leitura de um livro, porque, assim, desculpa, gente, mas hoje, se eu quiser fazer medicina e virar médico, eu sou engenheira, tá, gente? Eu poderia. Eu leio um monte de livro, aprendo um monte de protocolo, viro médica. Só que eu não tenho zero empatia com o paciente, zero. Eu não posso ver sangue, eu desmaio. Então, eu, honestamente, dou muito, muito valor ao médico, porque ele tem que não só ler todos aqueles livros, mas como ele tem que ter a sensibilidade de entender o que é uma pessoa, o que é um indivíduo. O que é um indivíduo que mora numa favela versus um indivíduo que mora na Zona Sul. É um indivíduo que tem ansiedade por estresse de trabalho, é um indivíduo que tem condições clínicas na favela totalmente diferentes. O médico tem essa percepção, ele tem que entender isso. E o algoritmo não vai conseguir fazer essa diferenciação. E o que eu posso dizer sobre a questão do prontuário eletrônico, sobre receita digital, sobre a telemedicina, sobre o chatbot, são zilhões de tecnologias novas. Eu já trabalhei com diversas delas antes de vir trabalhar com educação. Eu era líder de ciências de dados da Accenture no Brasil, e já trabalhei com muitos projetos globais, integrando dados de todos os tipos de negócios possíveis. E a área da saúde sempre foi, por isso que eu estou aqui, um grande desafio, exatamente porque você trata com indivíduos, e indivíduos não é preto no branco, por isso que a máquina ela sempre vai ter um grau de viés, mas é aquele desafio bonito, porque tem ainda muita coisa que fazer, muito espaço, e a começar juntar o básico, que são os dados do protocolo, os dados da demanda, os dados da receita digital, os dados populacionais, os dados genéticos, e você conseguir, a partir disso tudo, dar direcionamentos da política pública, dar direcionamentos para a indústria farmacêutica, que não deveria, hoje em dia, estar só pensando na doença. Na verdade, deveria estar pensando em programas para prevenção da doença. Para que eu preciso investir só em medicamentos? Claro, os medicamentos fizeram a diferença de nós, os seres humanos, não morrermos com 40, 50 anos, estarmos vivendo aí até os 100, 110 anos. Então, a longevidade, sim, é um resultado da indústria farmacêutica, mas, ao mesmo tempo, a longevidade com saúde, de onde vem?
vem de outros tipos de programa, que são programas de autocuidado. E esses autocuidado vem de onde? Do médico que tem que ensinar o paciente a tomar o remédio direito, do médico que tem que ensinar o paciente que ele tem que comer bem. E coisas básicas, ou então do médico, do agente da saúde, que tem que ensinar a mãe a dar banho na criança na favela com sabão. Então, são coisas muito básicas que, hoje em dia, o algoritmo não vai resolver e a educação vai resolver. Então, hoje, no IBKL, a nossa primeira missão é conscientizar com práticas de cuidado e práticas de ensino ao médico a olhar o paciente como um indivíduo numa sociedade. Então, não temos inteligência artificial, mas nós temos algo muito mais básico, que é ensinar um médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, de que ele tem que tratar o ser humano como um humano. É excelente. Eu estou aqui tentando puxar da memória, não estou conseguindo, não sei se alguém da plateia tem, se o Daniel tem, enfim, Luísa, doutor Carlos, mas o impacto na expectativa de vida, com certeza, das medidas básicas de atenção à saúde é muito grande. Eu não sei, não vou arriscar agora aqui uma proporção, mas só quero fazer justiça aqui, se, por um lado, a indústria contribui, obviamente, com medicamentos que, a nível já, né, secundário ou terciário, né, porque se tem um medicamento, já entrou um diagnóstico, né? Então, nessas populações específicas que têm doenças específicas, há um impacto, mas para uma boa parte desse impacto de ganho de expectativa de vida vem também dos cuidados básicos em saúde e de uma categoria específica de medicamentos, que são os anti-infecciosos, de uma forma geral, que mudou a história natural das doenças, né, onde a gente tinha um predomínio de um padrão infeccioso na sociedade, hoje um predomínio completo das doenças crônicas não transmissíveis, né? Não sei se alguém lembra de cabeça aí, você tem o dado aí. Então, eu vou pegar esse gancho aqui, porque eu tenho uma preocupação aí que o Ricardo até colocou, que às vezes a gente lida com a prática dos profissionais de saúde que não é tão simples. E a tecnologia, muitas vezes, parece uma ameaça para as pessoas, mas ela coloca algumas coisas no local certo, na hora certa. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, que é o tratamento de sífilis. Doutor Carlos, a gente tem uma epidemia de sífilis na cidade. Tem muito caso de sífilis. A gente está diagnosticando 17 mil casos agora nesse primeiro trimestre. E sífilis é uma doença que tem um tratamento que é bem conhecido e que, 99% das vezes, você vai tratar com penicilina benzatina. E aí, na maioria das vezes, agora, do jeito que está, sem você ter uma clareza de cancro, você vai tratar 3 semanas, 2.400 doses. A gente acha que isso é uma coisa natural, que todo médico vai saber e que está no nosso dia a dia. Mas quando a gente vai olhar o prontuário eletrônico, as notificações a partir do laboratório e vai ver o tratamento, a gente consegue ver que 14% das mulheres e homens que tiveram sífilis tiveram tratamento inadequado. E a gente pôde, olhando a base de dados, olhando, acompanhando, fazendo análise desse prontuário, tá falando, aqui, doutor fulano, você é maravilhoso, com todo carinho, mas não dá, entendeu? Isso aqui passa do limite. Então, não, aqui tem uma pessoa que tem, ela é alérgica à penicilina, uma exceção. Aí, mas não é a regra. E mesmo quando é a regra, você não está indo bem. Então, é uma oportunidade que você tem de usar a tecnologia e falar, olha, não dá para ser assim. Então, a gente precisa estar influenciando e colocando a tecnologia também para poder tomar decisão e para poder corrigir tomadas de decisões que são erradas. E, na maioria das vezes, com todo respeito, a tecnologia acerta mais do que a pessoa. É claro que você não pode ser... tem que investigar, olhar, mas... Então, essa cruzamento de banco de dados, informação é muito importante. Agora, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui para o Dr. Gross. Posso? Então,
Você tem muita experiência na indústria farmacêutica e nessa organização da empresa. E eu queria fazer duas perguntas. A primeira é, o que você acha que foi essencial para o início da indústria, para o início da indústria farmacêutica? E depois, se você estivesse no Ministério da Saúde hoje, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, como é que você direcionaria os poucos recursos que tem para o desenvolvimento de novas drogas ou para a incorporação de novas drogas? Como você faria esse desenho lá no Ministério? Doutor Gross, antes do senhor responder, que eu ia fazer uma pergunta, não digo final, mas mais incisiva para cada um, do senhor já fica essa que o secretário Daniel propôs aqui. Para Daniel, você ir pensando aí enquanto o doutor Gross responde também, aí você já pega depois. Na tua cabeça faz algum sentido ter alguma instância formalmente constituída municipal que cuide e olhe da regulamentação, do ambiente e de ações voltadas para a inovação. E para nossa querida Luísa Gazola, também, da perspectiva dela, se fosse para escolher uma coisa para fazer do Rio de Janeiro um ambiente mais empreendedor em saúde, qual seria esse tiro que ela escolheria? Mas, doutor Gross, começa com o senhor, então. Há mais ou menos 170 anos, um dono de um circo nos Estados Unidos descobriu que ele espalhava clorofórmio no circo para as pessoas rirem. Era o gás do riso. Mas descobriu que, num dado momento, uma das pessoas se feriu no circo e essa pessoa parou de sentir dor ao cheirar clorofórmio. Esse dono do circo fez a maior revolução da história da humanidade. Ele descobriu a anestesia. Ele não era médico, ele não era pesquisador, ele era dono de um circo. O clorofórmio mudou a vida da humanidade para sempre. Até aquela data, você nascia sabendo, se furasse os 2 dedinhos do pé, teria que costurar com dor. Arrancar o dente de siso era com muita cachaça. Né? Um ferimento maior era previsto a dor. A dor não tinha imprevisão, ela era previsível. Um desgraçado dono do circo sacou que o clorofórmio inventou anestesia. Por acaso. Era o único sóbrio, né? Então, eu desafio a qualquer um de nós nos diga uma invenção mais decisiva na história da humanidade do que a descoberta da anestesia. Não existe nada igual você ir ao dentista para arrancar o siso e ele dá aquela belíssima injeção na gengiva e você não sentir nada. Porque antes ia agarrar o cara à força e arrancar à força. Essa mudança cultural que esse circo impôs nos Estados Unidos em 1860, a rainha de Portugal, Dona Maria II, teve 9 partos, morreu no último, porque não foi autorizado a ela tomar anestesia. Dona Maria II morreu de dor, e ela podia ter tomado anestesia. A cultura da época não permitiu. O Fleming estava num laboratório, deixou uma lâmina com uma cultura bacteriana em cima da mesa. Quando ele voltou, caiu um bolor em cima da lâmina e sumiu. Aquela bactéria foi aniquilada. Essa história é um pouco romântica, não é? Porque ele não trabalhava na casa dele, ele trabalhava dentro do laboratório farmacêutico, ele estava dentro do laboratório Evans, no ano de 1929, e ele era espertíssimo, não deixou aquele bolor sair lá por acaso, não é? Ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, de Ciência, e mudou o mundo, acabando com as infecções. Porque você toma uma injeção na época era bezetacil, que doía para burro, né? Mas você não tinha mais infecção. Alguém descobriu o Renitec em 1950 e ninguém mais morreu com facilidade de derrame cerebral ou de pressão alta. Você toma meia dúzia de gotas de Renitec, você não tinha pressão alta durante a noite, não morria. Aí não morrem muito. Né?
Então, essa evolução não é por acaso, não é no circo, não é no inventor da vacina que descobriu que as moças que ordenhavam as vacas no norte da Inglaterra não pegavam varíola, porque elas pegavam uma dose menor de varíola das vacas que tinham varíola. As pessoas não tomavam injeção porque achavam, vacina, porque achava que ia ficar um cara de vaca. Vacina vem de vaca. Vaca é quando começou a vacina. Ele não inventou a vacina da varíola, ele inventou o conceito da vacina, que é doses pequenas da doença para proteger. Não era médico também, não. São pessoas que, por acaso, descobrem coisas que mudam a vida da gente. Né? Na minha empresa, eu tenho 40 pesquisadores atrás que cai um bolor em cima de uma lâmina. Não cai. Não cai. Atrás, que alguém cheira um cloroforme e não se dá mais dor nenhuma. Dores do coração. Então, como a coisa evolui com simplicidade, com pesquisa, com regras cada vez mais precisas, não vou dizer absurda, que é a visão do industrial, mas as regras, protocolos, obediências, acertos, e que impede um pouco a evolução das coisas. Essa que eu acabo de falar é uma provocação. Eu não penso assim, né? Para provocar esse excesso de regra, excesso de protocolo, excesso de procura. Né? Aí impede, você não pode fazer as coisas, né? Não pode permitir que o bolor caia do teto. Se cair do teto, você é preso. Não é? Falta de higiene. Né? Então, a ciência é isso. Nenhuma invenção na humanidade é mais poderosa do que a anestesia. Anestesia, Propofol não tem igual. Pode ter matado aquele cantor maravilhoso, mas é coisa formidável. Acho que, primeiro, é incrível poder estar aqui com vocês e falar que a gente já tem um setor na prefeitura, a gente tem a Secretaria do Chicão Bulhões hoje, que é a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, e também tem o Invest Rio, hoje, que está o tempo todo pensando aí, desenhando como avançar. Eu espero que a gente consiga, de fato, tornar no Rio de Janeiro um ambiente muito mais simples para negócio e também um ambiente que estimule, que se for necessário, subsidie inovação e novos negócios. O prefeito está preocupado com isso, tem feito várias reuniões sobre isso. Ali no Porto Maravilha tem um hub de inovação aí que o Álvaro vai estar ajudando a coordenar junto com a Fiocruz e espero poder contar muito com o FIS. Doutor, se o senhor puder me ajudar também, é uma estratégia integrada, mas a gente tem um desafio, de fato, de tornar isso prático e fazer isso ser realidade da nossa economia. Acho que, então, só dando sequência aí que o secretário comentou, acho que o sonho é transformar, então, esse hub do Porto Maravilha em algo realmente prático e real, em que a gente consiga, né, os empreendedores de inovação como eu, ter acesso aí a essas bases de dados e também as clínicas da família, os hospitais municipais, para que a gente possa utilizá-los como escolas laboratórios, não só para clínica médica, mas também para inovação na saúde, em termos de tecnologia. Então, acho que o conceito de escolas para tecnologia na saúde também deveriam ser criadas, não só escolas para a clínica médica. Muito bom. Alguma pergunta mais da plateia? Por favor. Boa tarde, meu nome é Valéria, sou da Coordenação de Saúde Mental do município de Niterói, cumprimentar todos da mesa. Minha pergunta vai direto para o secretário. Tendo em vista, secretário, eu sou da saúde mental, então eu queria me ater mais, como o senhor falou, sobre países que
né, tem uma experiência exitosa na parte de medicação, né, de distribuição de medicamentos nas cidades. E é uma coisa que me chama muita atenção há muito tempo. Estou no SUS há 25 anos. E a gente vê com muita clareza que os pacientes de saúde mental, né, a gente tem o Hospital Psiquiátrico de Niterói, que ainda hoje continua ainda com um viés manicomial, embora toda a luta antimanicomial, né, está em curso, né, no Brasil todo. Alguns manicômios já foram fechados, né, mas a gente não tem como manter em geral, uma boa parte desses pacientes no território, nos CAPs, no CAPS-AD, no CAPSI, enfim, todos os CAPs, por falta, muitas das vezes, de medicamento, né? A medicação não chega, né, de forma razoável, ou medicações de uma melhor geração, né, uma melhor medicação. O paciente esquizofrênico ainda é tratado de forma basilar, né, com risperidona. A gente sabe que tem medicações melhores e que não são capazes de estar chegando, né, para quem precisa lá no território, porque falta, né? Então, e aí, a partir disso, os hospitais continuam cheios, né, de pessoas que vão, de alguma forma, precisando reinternar, ficar no manicômio, ficar no hospital psiquiátrico. Há um grande medo da sociedade, né, de que essas pessoas saiam, né, de internação para serem tratadas nos CAPs, né, por entenderem que são agressivas, enfim. E, na verdade, muitas das vezes, falta a terapêutica mesmo, né, para que eles possam, enfim, possam estar no território onde moram, né, ali na rede da atenção básica, enfim, fazendo rede com tudo que é possível, né, ofertar. Então, eu lembro que teve, né, pelo menos no meu município, não chegou um programa de medicação em casa, remédio em casa. Lembro do governo Serra, que também fez a medicação para todos, da farmácia popular. Nada disso deu certo. Então, queria perguntar ao senhor de um apontamento, né, alguma direção estratégica exclusivamente para a área da saúde mental, que eu sei que é uma área que ainda está no rodapé, não está no escopo da saúde, mas ainda está no rodapé ainda, né, dos problemas que a saúde enfrenta de um modo geral. Antes de passar a palavra para o Daniel, acho que é importante a gente ter noção do enorme esforço que foi feito durante muito tempo, tenho certeza que continua sendo feito, em termos de saúde mental, aqui no município do Rio de Janeiro, especificamente. A expansão da rede de CAPS, em determinado momento, foi bastante significativa, com qualificação não só de equipamentos, mas, inclusive, do armamentário terapêutico. Eu não vou lembrar agora quais as drogas, obviamente, já estou fora disso há algum tempo, mas o aumento de prestação de serviço e serviço qualificado, com a expansão do número de CAPs, certamente foi o maior período de expansão de serviço de saúde mental da cidade. Não tem nenhuma dúvida disso. Depois a gente pode pegar os registros de datações e checar. Não sei essa coisa do medicamento hoje como é que está, e certamente esse trabalho continua, né? O Daniel sempre foi um enorme defensor nisso. Então, como você mencionou, Niterói, eu fiquei meio perdido, mas eu acho que o Daniel deve ter se situado um pouco melhor. Galera, a gente tem uma crise hoje de compra de medicamento no Sistema Único de Saúde. Por conta da alteração de preços de medicamentos numa velocidade grande, os processos licitatórios, muitas vezes, são impossíveis de serem fechados. E isso, a área que mais teve impacto foi a área de saúde mental, que eu fiquei sem risperidona de 1 grama. E você não dá para quebrar o comprimido, porque não é comprimido, é cápsula, e não dá para a risperidona. Então, não dá para eu abrir, assim, não tem como fazer desse jeito. E é uma crise, porque o paciente utiliza aquilo todo dia. Então, acho que tem 2 estratégias. Os ingleses utilizam isso muito,
que é a compra tipo farmácia popular, comprando direto na farmácia, o governo paga a farmácia e a farmácia entrega para o paciente. E a outra é a gente mudar esse formato de compra por licitação, que não tem como. E eu já peço apoio de todos aí ao meu projeto de marketplace, de inovação em compras públicas. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, está na minha rede social, está na minha página também. É um projeto de lei que, para mim, é muito importante, que eu acho que ajuda isso, Valéria. Não dá para a gente viver... primeiro, a alteração de preço e coisa, mas ver paciente sem medicamento de uma medicação que é básica e que tem no mercado, que não é o problema que ele tem no mercado, que ela oscilou um pouquinho de preço. Às vezes nem é tão pouquinho, mas ela oscilou de preço. E oscilou de preço por quê? Porque a gente depende de uma indústria internacional, de base, e tem outras encrencas aí. Em relação à internação de paciente, o Rio, nesse ano, no início desse ano, deu alta ao último paciente psiquiátrico em manicômio. A gente tem 0 pacientes internados em manicômio na cidade do Rio. Eu sei que no Niterói ainda tem uma situação. E isso não é barato, isso é caro, porque você tem que criar uma residência terapêutica para o cara morar, tem que montar uma estrutura de suporte para ele, montar um CAPS. E a gente também tem a maior rede de CAPS 3 do Brasil, hoje mais do que São Paulo, também com internação e coisa. Então, é um desafio, mas é um desafio muito caro, a saúde mental não é barata. E aí eu estou falando de um público específico na saúde mental, mas tem outro público também que é um desespero. Então, hoje, a gente tem um aumento de número de suicídios que triplicou na cidade do Rio. A gente tem 3 vezes mais suicídios do que a gente teve há 5 anos atrás. Então, tem uma situação de saúde mental também que é muito grave, que eu não sei se a gente vai dar conta dela tão fácil assim, que a coisa está ficando muito feia. O autismo é um problema, assim, o acesso ao sistema de saúde para crianças autistas, né, doutor? Mas é uma encrenca gigantesca, porque não é um tratamento que você faz com uma consulta, é um tratamento crônico, ao longo de tempo, que o CAPCI também não dá conta, porque ele envolve educação, ele é multiprofissional, multissetorial. Então, a saúde mental vai ser um tema aí de questão para a nossa sociedade daqui para frente, bem complexo. Cada vez mais, né? Não tem, acho que já vem e vai cada vez mais. Doutor Gross, eu queria fazer um comentário. Estamos preparando para encerrar. Fique à vontade. A doença mental é uma esquizofrenia, é uma doença horrorosa. É uma doença que o paciente é rejeitado pela família, né? O paciente fica isolado, bem tratado, bem alimentado, bem banhado, mas a família não quer, né? Então, a Casa de Saúde Doutor Eiras pertencia à minha família, né? E lá que foi fechada, né? Desistiu-se do negócio. Era uma coisa horrorosa. Eu ia visitar lá, por acaso, a família, na sala de espera, tinha um senhor de paletó gravata, muito bem vestido, conversado. Eu perguntei, conversava com ele de vez em quando, e perguntei ao diretor, quem é esse senhor? Esse senhor é um doente mental, irmão do ministro da Fazenda. A família não o visita há 25 anos. A pessoa não quer. O doente mental violento não pode ficar em casa, mas não pode ficar no hospital porque é eticamente injusto. A família tem que cuidar. Isso é um terror completo. A família não quer. Eu tive um empregado esquizofrênico que, para segurar ele da fábrica, ele teve que ser amarrado a um poste. Depois de dar várias injeções de diazepam, que é fraco para isso, né? É uma doença terrível, terrível. E talvez a pior doença para tratamento de familiar, que o familiar deixa de existir. Coisa horrível. Vivi muito isso. E é óbvio que é uma situação difícil, dramática, desafiadora para todos, mas que também a gente às vezes esquece que ali, naquele ser humano, tem potencialidades como tem em qualquer outro, né? Tem várias histórias e serviços, na verdade, né? Correr do mundo, não sou um especialista da área, mas a gente vai convivendo
que ao conseguir, de alguma forma, tocar em pontos especiais para cada um daqueles indivíduos, desabrocha, às vezes, uma veia artística incrível, uma contribuição de outra natureza, além de todo um afeto que é necessário nessa abordagem também, e que me parece sempre uma palavra-chave nesse ambiente de saúde mental, empatia e afeto, que acho que é algo que é bom da gente levar para casa, cultivar. Os tempos têm sido difíceis, né? E esse exercício, esse autocuidado, né? De chegar ao final do dia e perceber o quanto você conseguiu exercer o seu afeto, o quanto você conseguiu exercer a sua empatia, o quanto as suas relações te fazem conectados ao seu grupo, à sua sociedade. É sempre um caminho que me parece, sem ser um especialista do tema, Valéria certamente vai me corrija aqui se eu estiver falando alguma bobagem, fica super à vontade, mas eu não consigo imaginar a saúde mental sem um afeto estruturado e exercido cotidianamente da melhor forma possível. E esse é sempre um exercício bom para a gente fazer. E nessa atoada, da maneira mais afetiva que eu possa fazer, quero agradecer aos nossos panelistas pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Queria agradecer a cada um de vocês também por estar aqui hoje. E com a certeza de que saímos daqui renovadas as expectativas e sempre disposto pelo Rio de Janeiro, né? Acho que todos nós que estamos aqui estamos sempre dispostos pelo Rio de Janeiro, essa cidade incrível, essa cidade maravilhosa, já viveu tempos melhores, já viveu tempos piores, mas os futuros tempos serão construídos no presente de cada dia. Então, vamos viver cada dia com tranquilidade, com afeto e empatia, que a gente vai refazer essa cidade para dia cada vez melhores. Muito obrigado a todos e um excelente final de dia.